me chamo Maria de Souza Teixeira. Você chegou no dia 13 de agosto de 2000. Foi. 13 de agosto de 2000. Foi. Foi. No Mirim. No Mirim. E saí no... Jubilou. Em 2006. E lá foi a jubilação. 2005. 2005. Me diga uma coisa, por exemplo, dessas andanças todas que o senhor teve, e da convivência que o senhor teve com o pastor Teixeira Rego. Não a conheci ele, não. Chegou a conhecer ele, não, né? O meu pastor... Porque você já chegou, já disse pastor o pastor Emiliano. Pastor Emiliano, por exemplo, uma particularidade que o senhor se recorda do pastor Emiliano. Irmão, era brincalhão, ele tinha algumas conversas animadas. Como é que era ele? O pastor Emiliano tinha umas qualidades que eu sempre digo que nós nunca mais no mundo veio um igual a ele aqui, como pastor do nosso estado de Ceará. Ele era um homem positivo, era um homem que amava o trabalho, era um homem corajoso e era um homem conselheiro. Porque assim, só bota falta no pastor, é difícil pastor essa posição de casa. Quando você vê um não botar falta do pastor, é muito perigoso. Ele sempre bota falta. Mas era meu amigo. Me diga uma coisa, um momento assim bem descontraído do pastor Emiliano. Um momento marcante que marcou a vida dele. Assim, um momento bem descontraído que teve a sua presença como figurante desse momento. O senhor tem alguma particularidade assim do pastor Emiliano? Não, eu tinha muita amizade com os pastores. Ele não entendeu. Pastor Francisco Freire, Zé Freire, Severino, Lucino. O que ele quer saber, pai, algum momento que marcou a sua vida com o pastor Emiliano? O que é alguma lembrança boa do pastor Emiliano você pode contar de um fato ocorrido? Não, eu posso contar um fato que ocorreu na época do pastor Emiliano. Foi um grande prodígio que Deus fez na minha vida. Nós passamos no contato. Quando eu estava no Baço, eu fui convidado pelo senhor para ir dirigir um culto na casa dele. Ele, cidadão, ele era filho do rico, do Cozinha 1, e ele foi para São Paulo, lá ele aceitou Jesus, rapaz. Aí quando ele voltou, ele voltou com aquele entusiasmo e dirigiu um culto na casa dele. Só que ele morava na terra do pai dele, a casa toda era perto. E o pai dele, nós não sabíamos, eu e o meu companheiro não sabíamos. E o pai dele não queria ver crente, nem ver falar em crente. Ele foi lá em casa, o pai veio de São Paulo, veio do Tuchal, e eu não estava nem em casa, eu estava viajando. Aí ele ficou certo com o diabo, para mim ir sábado. O próximo. Aí nós apanhamos no transporte e fomos. Quando eu cheguei lá, estava escurecendo, alerta assim, conversando com nós. Aí ajeitou as cadeirinhas, botou assim. E botou uma mesinha aqui. E na mesa ele botou um candeeiro que eles faziam, latinete, certo. botava pavio. Lamparina.
famosa lamparina. É lamparina. Aí começou a chegar gente, o pessoal sentou. E eu comecei o trabalho mais longo, o diácono foi mais cedo, e o dono da casa. Quando foi uma hora, eu já tinha lido a mensagem, dei a oportunidade do diácono, ele deu uma palavra boa. Aí chegou a minha vez, eu me levantei. Sim. Pode Tá gravando? Tá gravando. Foi bem, aí eu comecei a dar mensagem. Quando eu comecei a dar mensagem, foi saindo de 1, de 2, de 3, ficou só os dois, as cadeiras. E nós. Eu fiquei encambulado, o negócio foi aqui. Fiquei um pedaço. Saiu todo o front, só eu aqui, sentado, eu um pouco medo. A sala era pequena, mas a casa do patrão era lá na frente. 50 metros, mais ou menos. Fosse assim. Aí o dono da casa foi também. E eu disse, meu companheiro, a coisa está pesada. Não aguenta muito. E o saveiro, quando deu um bom pedaço, sentado, olhando um pro outro, o momento. Irmão, por gentileza, encosta aqui. O que está acontecendo? O pessoal saiu, e o senhor saiu também agora, está faltando. E a gente ficou aqui preocupado. O que está acontecendo, senhor? Por favor, me diga. Não, nada, porque papai não queria ver crente na verdade dele. E eu trouxe o pastor para ele no culto aqui na minha casa, e ele achou bom para o movimentar. Mas não tem nada não, irmão, vai encurtar a história. Eu disse a ele que mandasse uma pessoa, deixar nós lá na estrada. E o ônibus vinha de Itauá, passava lá às 4h30 da madrugada, e nós íamos apanhar um ônibus. Aí ele mandou, 3 horas o carro chegou. Na saída logo eu estranhei, porque não foi por onde nós entramos atrás. Para chegar. Foi pulando um passadeiro, lá adiante pulou outro, passando no terceiro, era para ser de fora. E eu me encostei junto do carro. Mas o que está acontecendo? O seu fulano veio lá, o senhor estava, e voltou para trás, e quando voltou, chegou na casa dele, que levantou a perna aqui para estar no segundo batente, ele perdeu a força. Só disse assim, me segure. Quando ele disse assim, me segura, o outro que era o pistoleiro, não, me segurou. Aí ele falou, isso foi um negócio de 8h30 para 9 horas, foi no outro dia de manhã, às 10 horas, ele fechou o condutor. Aí, a gente para cá, não fiquei assombrado, foi. O rapaz veio lá em casa, contou a história dele. Disse, o senhor só pode ficar sem cuidado. Ele disse, quer perseguir o senhor, mas o senhor foi chamado e pois ele levou o pistoleiro para matar. A lamparina aqui, nessa mesinha aqui, a porta era assim no centro, né? Portinha. Mas tinha uma janela como aquela assim de lado ali. Ele veio com o pistoleiro e ficou naquele quadro ali por fora. Dentro da porta e a janela. E a resta da reflexo da lamparina saía lá fora, né? Era bem curtinho. E ele ali ficou. Isso ficou. Ele conta. E quando eu me levantei para pregar, ele deu aquele sotaque no corpo e foi e disse o pistoleiro, me leva ali em casa. Então desceu com ele, e saíram os dois de parede. Quando ele chegou na porta, ele botou o primeiro pé no delegado, no segundo ele gritou, disse,
Me segure, senão eu canto. Foi só a palavra que ele disse. No outro dia, logo, 9h30 para 10 horas, morreu. Carlos, perguntei ele quando ele chegou Aí aqui, eu- quantos obreiros tinha, que tem uns antigão. Pois bem, tem mais coisas? Tem. É só para o senhor me dizer quem eram os obreiros que estavam trabalhando aqui na obra em Betânia quando o senhor chegou. Quando O eu, nome cheguei, deles, o senhor sabe ainda? Se lembra do nome deles? quando eu cheguei aqui a primeira vez, sim. O obreiro era, que foi pastor aqui a primeira vez, era Joaquim de Souza Lima e a mulher. Os presbíteros, pode Os tinha aqui. presbíteros, os presbíteros. Esse presbítero era o irmão Marciano, o irmão Alonso e o irmão Alipes. Foi os que eu achei aqui. Vou passar para agora. Voltando, por exemplo, a gente vai terminar agora. É o seguinte, geralmente, quem é pastor gosta de deixar da semente do outro para dar continuidade à obra de Deus. Né? E Deus escolheu na sua família quem para lhe substituir? Não, aqui da minha Não, eu também me refiro na sua Os seus família. filhos. Dos seus filhos. Dos seus filhos. Sim, Deus mas- escolheu alguém. Deus escolheu alguém para lhe substituir. Não, foi o irmão Sócio. Esse homem. Ele foi escolhido. Mas teve assim uma revelação de Deus, assim, na Tinha na- porque era o seguinte. Eu nunca fui levado para o sonho. Eu fui um homem, tinha muito cuidado. Mas tem a revelação e tem o sonho. Então conte para mim, eu É. quero saber. Essa natureza. E eu tive algumas vezes trabalhando no campo, como seja ali no Mirim, nós tínhamos sonhávamos que tinha aquela relação do sócio trabalhar mais a gente. A mãe era tinha muito interesse. Aí eu fui para o Mirim foi para Carema, e lá ele passou por lá e disse que tinha muito interesse em trabalhar e tal. A gente conseguiu trazer ele lá no Parnaíba. Ele veio, ficou lá no Itarema, mas a coisa, muito apertada, o salário era muito pequeno. Eu aluguei uma casinha para ele morar, a gente dava aquela ajudazinha. E assim foi. Até que eu vim para o Mirim, fui com ele. Depois no Mirim, nós ficamos trabalhando. E eu, um dia, a mulher disse assim, Manel, entrega a igreja do seu filho. Ele tem vontade de trabalhar. Nós já estamos aí. Pensado nisso. Aí um dia eu chamei, nem avisei, chamei ele e falei, deve ser. Eu falei, Agora para meter aqui a minha história no meio. Pedro, Mas deixa eu contar aqui um fato interessante, Carlos. Vamos meter agora aqui na... Ótimo, Nessa época, Ah, que ele estava para jubilar, apareceu de repente um pastor lá em casa, chamado pastor Antônio II. Antônio II Carmo, que vem também do Rio de Janeiro, ele teve no Rio de Janeiro, Antônio II Carmo. Ele está falando do Antônio II. Aí o pastor Antônio II Mas passou. segundo o carro, foi pastor em Tapicó. Foi, mas ele veio também, ele Eu foi estou falando aqui, pai, na época que o senhor estava prestes, já pensando em jubilar, o pastor Antônio II passou lá em casa e foi que deu a palavra de reforço a ele para que ele pudesse pregar, que ele já estava jubilado. Esse foi o que marcou para poder realmente ele decidir jubilar. Agora, uma coisa que você perguntou a ele, eu quero aqui responder, porque ele estava vendo a lembrança dele, de confirmação de Deus. Pois é. Nós estávamos num trabalho de congresso em Mirim e estava uma missionária da João Pessoa. E no culto, no final, todo mundo em pé do culto, Deus usou ela para ele. Ele disse assim: olha, homem, tu sempre orou para Deus dar um que saísse das tuas entranhas. Desse jeito eu não esqueci não. Um que saísse das tuas entranhas, para que pudesse seguir o teu ministério. Ela estava segurando a mão dele, soltou a mão dele,
Foi lá onde eu estava, lá no canto, levantou a mão e disse: está aqui a resposta das tuas orações. E aí, naquele dia, eu não sabia que ele tinha esse desejo. Né? Eu não sabia que ele tinha esse desejo que Deus desse tipo dos filhos do pastor. E ele fazia esta oração. E naquele dia, Deus confirmou para ele dizendo que eu era a resposta das orações dele. Né? E lá eu assumi a igreja em Berim, em 2005. Fui em 2007 para a Independência. Voltei aí em 2007 ou 2014, vim para Morada Nova, terra dele, que meu avô palmilhou, foi Nogueira, pregando a palavra, a terra onde ele cresceu, e hoje estou pastoreando lá, inclusive tem irmã dele lá na região, de Bicutinga, tem primos dele. Esse Nogueira tem algum parentesco com Francisco Nogueira de Queiroz? Primo legítimo. É? Foi ele que ganhou o pastor Pedro de Foi 339. Exatamente. Ó, Jesus ressuscitado. Primo legítimo do meu Legítimo do pai dele. Eu conheci ele, eu tinha uma faixa de 8 para 9 anos. O Francisco Nogueira de Queiroz. Ele era um homem. Que é o escritor daquele no Três Ó Jesus Queiroz. ressuscitado. Eu fiz uma entrevista com o filho dele e uma pessoa que era lá de Belém falou do momento em que Deus deu aquele livro para ele. Ele tinha uma cearense lá em Belém, ele conhecia essa irmã, E a conversão do pastor, e via a história a conversão do pastor Pedro se deu lá no Ciclo Tapera, que é uma congregação de Morada Nova. Durante o dia eles se encontraram, e aí o Francisco Nogueira disse: por que você não vai logo ser crente? Aí ele disse: para ser crente não precisa ir para o culto, vai lá na frente. Ele disse: não, pode ser aqui agora. Ele aceitou Jesus com o Francisco Nogueira, que é primo legítimo. Olha aí, que benção, né? Então a gente tem uma linhagem Já veio lá no berço, tal. maravilha. E hoje o pastor Manuel Paulino tem eu como filho sendo pastor, tem o outro Pedro que é evangelista, Pedro, que é evangelista. aí ele tem neto pastor, tem genro pastor, tem netos são dois Quem são pastores. esses pastores aqui, pastor? Tem um pastor. Neta é 2 pastores. Genro, ele tem o João Evangelista, Vieira, que hoje não acontece, que é genro. O filho dele é pastor, que é o diretor do seminário teológico do Montes. E tem o Salomão Liberato, que é o pastor da comunidade da Zona Sul, que é muito conhecido em Fortaleza. Salomão já cheguei a falar com ele. Inclusive ele tem uma Bíblia antiga dele. E o pai do Salomão também é pastor, o Diocélio, que é a esposa da minha família, também é pastor. E a gente tem, assim, do lado da minha esposa também, eu sou genro de pastor, né? Então meus filhos são netos dos dois lados de pastor. Tem um que é casado com a sobrinha dele, que é o pastor Mário, pastor de Meruoca, pastor Mário César, que é pastor de Meruoca. Inclusive dirigiu muito tempo ali a Aerolândia. E ele não falou para você, mas ele ajudou na construção do centro da Aerolândia. E foi, mano. Isso em que ano? Ele voltou do Rio de Janeiro. Estamos em 66. Foi, 66, agora eu lá. Então a história dele é muito longa, se a gente fosse detalhar aqui. Ele merecia um livro particular. Pois é, a história que ele a gente pode fazer depois escolher alguma coisa. fazer um livretezinho, um opúsculozinho bem bacana que merece muito. E finalizando agora de vez mesmo, para valer, pastor Manuel Paulino, já depois de uma longa lida na Assembleia de Deus, a mudança que o senhor sente daquela Assembleia de Deus, lá no seu início da fé, para essa de hoje aí, que comparação o senhor faz? A gente nota, observa uma grande diferença. Mas, no mesmo instante, se conforma que a gente tem que olhar a parte terrestre e a parte espiritual que nós encontramos na Bíblia, a recomendação, que é o crente. Então, não há motivo de ninguém se espantar, se enganchar, porque é o cumprimento da palavra. Para o fim acontecerão muitas coisas, se levantarão muitas coisas no meio da nossa igreja, e todo se admira. Eu lembro, não faz muitos anos, do ano que eu cheguei aqui, nessa igreja, no 73, você olhava
lado de onde aqui nas esquinas não tinha bodega de retenzinha. Deitar pipoca, passar para ficar Boa Esperança, ali atrás, pela vista. Ele mesmo aqui, se quiser beber um gole, era lá fora, passar aqui, ia beber outro gole no canal de lá. E aqui não tinha. Igreja Católica de ajuda aqui em 85. Tudo difícil. Eles tinham uma exigência tão grande aqui, esse preto antigo daqui, que na época de festa não rendia nem nada na frente da igreja. Bacana demais. Me diga uma coisa, da harpa cristã, qual é o hino que o senhor mais gosta? Bem, Número 2. todos eles eu gosto muito. O mais gosto dele é o hino do número 2. Que saudosa lembrança, O né? que eu disse? E da Bíblia Sagrada, qual o versículo assim que mexe com o coração do André Paulo? Toda a Bíblia a gente recebe conforto. Mas tem pessoas, tem pessoas que leem a Bíblia, o Salmo, e versículo que gosta de dar uma cara num e outro. Ele acha que está fazendo uma verdade. O versículo, o Salmo. Você lê e as palavras lhe confortam. E confortar aqueles que estão ouvindo. Eu gosto muito do Salmo 34, o Salmo 37. 32, é um bocado de Mas eu pedi só um versículo. Deixa eu citar o versículo. Um versículo. o versículo. O versículo que ele gosta. São aqueles que dizem assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os guarda do Deus. Que maravilha. Era esse, né, palhaçada? Era esse? Brilha a vossa luz diante dos homens. Brilha a vossa luz diante dos homens. É esse aí que você gosta. É Mateus 7, 24. E aquele que Bênção do céu. Maravilha, maravilha. Graças a Deus. Ai, que bênção, professor. A gente arrancou aqui de história do pastor André Paulo. Foi Peço para ele fazer uma oração final. o senhor vai fazer uma oração final, mas antes da oração final, eu queria que o senhor, de toda a sua filharada, se o senhor tivesse que deixar uma mensagem para eles, que mensagem é que o senhor deixaria? A mensagem que eu deixo ao meu filho, está chegando o tempo de nós se apartar pessoalmente. Eu agora, semana passada, interessante, semana atrasada, me deu uma pesadeira, sem falar que era pesadeira. Coisa dos antigos. Eu deitei, peguei no sono na Madonna, na minha cama. Aí eu sonhei, que eu tinha ido no culto, mas as minhas meninas, elas como se fossem moças. Aí eu dizia, né menina, vamos embora, já está tarde. Aí eu saía, quando eu saía, eu ia assim num transporte, como se fosse uma carroça, um negócio diferente. Quando chegava na frente, a carroça caía. Eu ficava ali. E a mulher dizia, e agora o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? E chovendo. Né? Nem meus filhos estão aqui para me ajudar. Sair aqui desse lugar. Situação difícil. E a água da chuva. Quando foi com um bom pedaço do movimento, eu permaneci ali. Aí eu dei um glória a Jesus muito alto. Oh, glória a Deus.
aqui na prova. Nem um dos meus filhos estão aqui na prova. Mas Deus se revelou. Aí eu Pai, eu queria ver o círculo da igreja. Por 13 filhos. Jesus levou o caçula dos homens. Deixou a mulher com 2 filhos. Eu amo meus filhos todo dia. Deus tem mandado. Eu tenho fé no meu Senhor. E os que não estão corretos, Deus pode tocar o coração e aprimorar, penetrar. Muito bem, irmão. Deus te abençoe. Vamos lá, o senhor vai lá, senhor. Alguém que vai voltar para a vida. Não, eu não sei quando é que eu sou. Não temos nós vamos já voltar para Fortaleza. Eu quero que o senhor já ore aqui, até agradecendo a Deus por esse privilégio de estar perto do senhor. Eu aqui, os irmãos gostam muito de mim. Também, se não gostasse, galera. Fui pastor deles aqui, foi 13 anos. Não, foi 12 anos sem igreja. 13 anos foi lá no Mirim. Eles conhecem as minhas, as irmãs, o pastor que está aqui agora, ele é muito amigo. Ele faz na Santa Ceia. Faça uma oração, Vamos orar, né? Ore para nós terminar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amado e Salvador Jesus Cristo, graças te dou a Ti, meu Deus. Ó meu Pai, por esse momento que aqui nós estivemos na Tua presença. Pedimos a Ti o perdão pelas nossas falhas, nossas negligências. Oh Deus, Tu sabe que nós somos mesmo falhos, mas a Tua palavra ela é a verdade. Ela nos encoraja, ela nos orienta, ela nos dá graça e nos dá vitória. Oh meu Deus, oh meu Pai, abençoa este irmão que confessou distante pelo trabalho que foi feito, pela viagem, que Deus tenha abençoado. Só meu filho, abençoa esses irmãos. Oh Deus, oh meu Pai, abençoa meu teu servo. Senhor, alegra a minha alma. Senhor, Espírito. Oh glória a Deus. Oh, glória a Deus, sou minha esposa, sou todos meus filhos, minhas filhas, meus genros, oh, me adora, meu Deus, te agradeço. Amém. Tenho 60 e tantos anos. Eita, meu Deus do céu, que privilégio, hein? Que privilégio. Vou tirar uma foto com ele, vamos tirar uma foto dele. Vai, fica. Segura aí, tira foto junto com o